Então, boa tarde para todo mundo. A gente vai começar a nossa aula. Eu vou trazer aí algumas coisas importantes que precisam ser faladas nessa aula. E depois a gente vai discutir o gênero textual meme, que é uma das coisas que vocês podem fazer. Tá? Antes, no entanto, eu quero ler este livro para vocês. É um livro de poesias chamado A Cruzada das Crianças, de Bertold Brecht, e com tradução de Tércio Redondo. Este é um livro da editora Pulo do Gato. Então, A Cruzada das Crianças, do consagrado escritor alemão Bertold Brecht, conta a história da árdua peregrinação de um grupo de crianças órfãs que fogem dos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial. Juntas enfrentam toda sorte de dificuldades em busca de um lugar seguro onde refugiar-se. Sem perder a esperança e a solidariedade, os pequenos peregrinos lutam contra a fome, o frio, a miséria, o desamparo. As ilustrações de Carme Solé Vendrell, em preto e branco e vermelho, sintetizam a dramaticidade da narrativa poética de forma intensa e singular. Então eu vou ler e depois eu mando para vocês verem aí as ilustrações. Então, só para vocês terem ideia, não sei se vai dar para ver, mas olha isso. Essa é a primeira página do livro. No ano de 39, a Polônia verteu sangue. Suas vilas pereceram sob o fogo de falanges. A criança ficou órfã, faleceu o irmão querido. A cidade era só chamas. A mulher perdeu o marido. Do país nada chegava, só rumores sem valia. Mas em terras lá no leste, estranha história se ouvia. Com a neve foi chegando a notícia ao Oriente. Na Polônia, uma cruzada infantil era nascente. Pequeninos, muito famintos, em tropinhas se juntavam, atraindo mais crianças das ruínas que os cercavam. Escapavam às batalhas e deixavam a dor para trás. Desejavam só descanso num país cheio de paz. Havia um pequeno chefe que animá-los bem queria, porém algo preocupava, o caminho não sabia. A menina de 11 anos arrastava uma de 4, parecia ser da mãe, só faltava o lar pacato. Um garotinho judeu, ao bem bom acostumado, vinha junto bem vestido, mas se viu logo entrosado. E surgiram 2 irmãos, estrategos de talento, arrombaram um casebre, protegendo-os do vento. Um magrinho de uniforme andava à margem da pista. Tinha consciência pesada, seu passado era nazista. E seguia junto um músico que um tamborzinho encontrara, mas tocar-lhe foi proibido, pois o som os denunciava. Trazia também um cão para ser sacrificado. Virou uma boca a mais, pois por dó era poupado. O menininho ensinava lições de caligrafia. Na lata velha de um tanque, paz seu aluno escrevia. E se fez belo concerto a um riacho rumoroso. O tambor teve sua chance de rufar sem alvoroço. E formara-se um casal. Ele tinha 12 anos. Ela tinha bem uns 15. Eram donos de 1000 planos. Mas o amor não teve chance. Logo, logo ele sumiu. Brotaria então a flor que a neve recobriu. Nova guerra entrou em cena, pois surgira outro bando. E por ser tão insensata, logo, logo foi cessando. Mas enquanto perdurou, disputando uma guarita, um dos bandos logo viu que não tinha mais comida. A brigada adversária enviou-lhe resoluta
um bom saco de batatas, pois com fome não há luta. Promoveu-se um julgamento, e foi triste a conclusão. Sob a luz de duas velas, o juiz foi o vilão. E a ajuda também veio, ela nunca é demasiada. A um bebê deram um bom banho, foi lição de uma empregada. Ela teve 2 horas para tudo ensinar. Os patrões a aguardavam, tinha cama para arrumar. Ocorreu um funeral de um pequeno bem trajado. Uns polacos e alemães enterraram o finado. Cristãos e nazistas juntos formaram solene grupo, e um menino socialista discursou sobre o futuro. Esperança e fé sobravam, mas faltava-lhes o pão. Bem fizeram se roubaram aos que lhes disseram não. Perdoai o homem pobre por não tê-los à sua mesa. Impossível foi bancar, ele só toda a despesa. Sendo apenas 2 ou 3, as pessoas bem ajudam, mas com tantos à sua porta, da soleira os expulsam. Num galpão, farinha havia, prometendo uma fornada, e um toquinho de 11 anos assumiu a empreitada. Sovou-se a massa direito, juntou-se muito carvão, foi à toa o seu trabalho, não sabiam assar pão. Foram todos para o sul. O sul é esse lugar, onde o sol ao meio-dia, lá no alto vai ficar. Encontraram um soldado ferido e muito sozinho. Trataram-no 7 dias, para que ensinasse o caminho. Para Bilgorai ele disse, já de febre delirando, e expirou no 8º dia, a sua cova enfim baixando. No caminho havia placas, por tormentas açoitadas, indicavam tudo errado, pois estavam já viradas. Não foi obra de maldade, é da manha militar, e ao procurar Bilgorai, não puderam nada achar. Rodearam seu chefe, que olhava a neve infinita. Com o dedo ele apontou um lugar a gente aflita. Certa noite viram fogo, que avivou os seus receios. 3 blindados avançavam, de soldados vinham cheios. Deram com uma cidade, contornaram-na com medo, caminhando só de noite, resguardando-se em segredo. No sudeste da Polônia, avistou-se o triste grupo, que então sumiu de vez sob a neve em grande apuro. Quando fecho os meus olhos, vejo-os perambular, vagando de sítio em sítio, sem nenhum auxílio achar. Mas acima, lá nas nuvens, vejo outra procissão, enfrentando o vento frio, sem ter casa ou direção. Buscando a terra da paz, sem as bombas estourando, atrás de um novo país, vai crescendo assim o bando. Ao mirá-lo no crepúsculo, não lhe vejo a mesma tez. Outras caras eu contemplo, de espanhol, francês, chinês. Na Polônia, nesse inverno, foi achado junto ao poço um cachorro carregando uma placa no pescoço. Socorro, dizia a placa, perdemos a direção. Nós somos 55. Busquem-nos seguindo o cão. Não podendo vir salvar-nos, façam o cão retornar. Não o matem, por favor. Ele só sabe o lugar. É da letra de criança. Leram-na uns camponeses. Mais de um ano se passou. E o bom cão morreu há meses. Então, a Bertold Brecht, ele nasceu na Alemanha em 1898. Ele foi poeta, romancista, dramaturgo e teórico do teatro. É considerado um dos mais importantes escritores do século XX. Então, aos 18 anos, Brecht ele foi estudar medicina.
E aí estourou a Primeira Guerra Mundial, logo em seguida. E ele se alistou para servir como enfermeiro no hospital militar. Nesse cenário de dor, ele teve seu primeiro contato com a crueldade humana e com as injustiças sociais. E escreveu um impactante poema que o tornaria conhecido, chamado Balada do Soldado Morto. Então, a partir das coisas que ele via, ele passou a escrever, ele se dedicou a escrever. E aí ele escreveu para o teatro, foi reconhecido como tendo muito público, ele foi muito criticado também, e ele era um autor comprometido em registrar a sociedade do seu tempo. Ele tinha noção e convicção de que a literatura é extremamente importante e que o teatro ele ajuda a fazer com que as pessoas tenham consciência política. Ajuda as pessoas a serem mais críticas, porque elas estão vivenciando uma situação. Então, este livro, A Cruzada das Crianças, recebeu ele foi publicado em 1948. E em 1954 ele recebeu um prêmio chamado Prêmio Lenin da Paz. Por que eu escolhi essa leitura para a gente começar? Vocês viram que no final, essas crianças que viveram aí o mesmo contexto que Anne Frank viveu, então, que é esse contexto de ser ameaçado e ter a sua vida ameaçada. O que eles fizeram? Ao invés de eles se esconderem, eles empenharam uma cruzada. Eles começaram a andar juntos. E como eles começaram a andar juntos, eles iam se salvando uns aos outros, eles iam ajudando quem eles podiam ao longo do caminho. E no final já dos seus versos, diz que eles encontram um cachorro. E mesmo que o cachorro fosse uma boca a mais, eles não tinham coragem de matar esse cachorro. Eles continuaram com o cachorro. E aí eles visualizaram um lugar que eles acharam que eles podiam ser... as pessoas podiam ajudá-los, podiam cuidar deles. Porque eram todos órfãos. Seus pais tinham morrido na guerra. E aí, eles mandam um cachorro com uma plaquinha. O cachorro retorna? Ele volta? Não. As pessoas dão importância ao bilhete que o cachorro levava? Não. E por que elas não dão importância? A gente responde aí, né, por favor. Por que eles não dão importância? Porque era letra de criança, professora. Porque era letra de criança. Como que isso a gente pode trazer para hoje, para o nosso dia hoje, para a situação que a gente está vivendo? Professora, você pode repetir rapidinho a pergunta, por favor? Como que a gente pode pensar esse texto do Brecht, essa história, isso que ele coloca das crianças não serem respondidas porque eram crianças? Como que a gente pode trazer para a gente hoje? Será que tem alguma coisa acontecendo e que se vocês falam alguma coisa, isso não surte muito efeito, porque são vocês que disseram? Isso acontece? Sim. Sim. Por quê? Verdade, acontece bastante.
Por Porque quê? acho que por nós sermos adolescentes, algumas pessoas não levam o que a gente fala a sério. Então, eles acabam falando que é mimimi, que não importa e que essas coisas. Ok. Então, olha só. Por que eu trouxe a leitura do Brecht? Primeiro que eu sou apaixonada por Bertold Brecht. Ele tem umas citações e uns poemas incríveis. Segundo, porque eu acho que a literatura ela é extremamente importante e ela faz a gente pensar, sim, e faz a gente refletir sobre uma série de coisas, inclusive sobre as coisas que estão acontecendo. Tem muita gente entre vocês e entre os meus outros alunos da outra escola, inclusive, também, tem muita coisa acontecendo que está fazendo com que ou vocês desanimem, ou vocês deixem de fazer. Eu sei que as crises de ansiedade, por exemplo, elas têm sido muito mais frequentes e elas vão ser. Porque tem dia que eu, Elaine, adulta, com tanto de coisa que eu tenho para fazer, eu tenho vontade de fazer nada. Porque eu preciso ver gente, eu sou a pessoa do abraço, de chegar, de conversar, do olho no olho. Essa história de ficar conversando pelo WhatsApp me irrita profundamente. Tem dia que eu não quero olhar o WhatsApp, tem dia que eu não quero responder, tem dia que eu quero tacar o telefone longe. Porque eu gosto de sentar com a pessoa e conversar. Eu sou do toque, preciso tocar, preciso pegar lá. É isso. Eu gosto de gente. O que a gente não pode deixar de acontecer é deixar essa ansiedade que está aí consumindo a gente realmente consumir. Eu não posso deixar, por exemplo, só hoje, tipo, meia hora antes da gente começar a aula, eu fui atrás de alguns alunos. E aí, eu ouvi o seguinte: professora, eu estou desanimado, não quero fazer nada. Ah, professora, eu não aprendo. Ah, professora, isso e aquilo. Ok. Mas algum aprendizado dessa situação toda a gente vai tirar. Vocês acham que eu sabia fazer o que eu estou fazendo agora? Não. Se vocês olharem lá, abrirem o meu canal, por exemplo, e ver do primeiro vídeo para os próximos, vocês vão ver uma diferença já. Porque eu consigo enxergar essa diferença. Porque se eu pudesse, eu já apagava o primeiro vídeo. Mas deixa lá justamente para ver que tem essa diferença. Porque você vai se adaptando à situação. Nós passamos um bimestre inteiro já. O bimestre inteiro não, né? A gente passou 2 terços, mais ou menos, do bimestre online. Essa semana saiu o boletim online de vocês. E aí, meu celular bombou, o celular da Tati bombou. Professora, não tem minha nota. Por que não tem minha nota? Ué, porque você não fez tudo. Não tem sua nota porque você deixou de fazer ou porque você deixou de entregar. Uma coisa que tem consumido a gente é o canal que a gente tem com vocês é a comunicação através do WhatsApp. Se a gente coloca no WhatsApp, vocês leem as mensagens, porque lembra que aparece lá que você leu. E você não responde uma coisa que a gente precisa da resposta, fica muito difícil, porque a gente tem, por exemplo, que entregar relatório toda semana, ou a cada 15 dias, eu tenho que entregar relatório falando o que eu fiz, com quem eu falei, por que foi.
o planejamento das aulas, o preparo de material. E aí, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, professora, eu não entendi lá o negócio do que você pediu para fazer. Eu vou assim, você abriu o material? Que material? Você assistiu a aula? Que aula? Então a pessoa abre o Google Classroom, vê lá, texto publicitário, mas ela não clica. Ela vê lá o Diário de Anne Frank, mas ela não clica. Vai, clica, abre. Por exemplo, no Diário de Anne Frank, a aula que a gente vai debater sobre o Diário de Anne Frank vai ser de uma aula conjunta. Eu e mais uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai trazer uma outra visão do Diário de Anne Frank. E essa pessoa está lendo o livro. Então, a Tati é essa outra pessoa, e ela está lendo o livro, e a nota dessa discussão, dessa análise que vocês farão do Diário de Anne Frank, ela serve para língua portuguesa e história. Então, eu coloquei para vocês o Diário de Anne Frank em N possibilidades. Professora, eu não gosto de ler. Ouve. Tem o audiobook lá. São 11 horas de gravação. Você vai ouvir as 11 horas de uma vez? Não, vai ouvindo. Ouve um pouco um dia, um pouco outro dia, um pouco outro dia, mas você vai conhecer da história. Porque é alguém lendo o livro para você. Ah, não tenho paciência para isso. Então, vai lá e lê em quadrinhos, porque em quadrinhos também está lá. E aí você tem a associação do quadrinho, do desenho com as falas. Então, não tem desculpa para falar assim, eu não li o Diário de Anne Frank. Este livro, A Cruzada das Crianças, ele serve também... ele serve também para a gente poder, para vocês poderem ter essa informação sobre esta época. E ver que não aconteceu só com a Anne, aconteceu com outras pessoas também. Certo? Então, vocês terão aí cerca de 1 semana e meia, mais ou menos, até eu cobrar da leitura de Anne Frank, que deve ser daqui a 2 semanas. Por quê? Porque o segundo bimestre termina no dia 31 de julho. E aí já começa o terceiro. Então, se quem não está fazendo nada ou quem não fez nada até agora, com aquilo de que eu não consigo, não vai, é difícil e tal, presta atenção numa coisa super importante. Se você não fez nenhuma atividade até agora, você vai somar aproximadamente 360 atividades para serem feitas quando nós voltarmos. Isso se cada professor der 2 atividades por semana. Então, é muito melhor fazer das atividades agora. As atividades estão abertas. Eu tenho falado isso toda a aula. Vai lá, refaz. Tem dúvida? Me pergunta. Me pergunta. Tira a dúvida. Porque pensa, 360 atividades para serem feitas, mais as atividades que serão feitas presencialmente, vocês vão pirar. Então, hoje, por exemplo, vocês têm uma atividade de texto publicitário, que é a análise do texto publicitário para me entregar. Essa atividade está lá há 2 semanas. Tiveram 2 semanas para fazer. Na próxima sexta, vocês têm... na próxima sexta não, no sábado. Vocês têm outra atividade para me entregar,
que é a produção de um texto publicitário. Só que teve gente que já entregou e tem uns textos ótimos aí sendo produzidos. Então, pensem nisso. Não deixe acumular, porque se deixar de acumular, é muito mais difícil. Com relação às aulas do CMSP, eu sei que algumas aulas, elas ficam totalmente fora de contexto. Por que as minhas aulas são na sexta-feira, às 3h30? Porque sexta-feira, 3h30, tem aula de língua portuguesa no CMSP. Então, eu troquei uma aula de lá pela minha. E eu vou trazendo os conteúdos que eu acho que são possíveis que a gente estude à distância. Por exemplo, o CMSP já trouxe período composto. Mas como que eu vou trabalhar período composto à distância? Vai dar um nó terrível. Então, vamos trabalhar das outras habilidades, vamos trabalhar dessa questão de interpretação, de leitura, de uma série de coisas agora, num período que a gente consegue fazer isso. E no retorno, a gente pega as questões mais técnicas. Então, é prestar atenção nesses detalhes. Então, não dá para alguém chegar para mim e falar assim, professor, eu não consigo fazer porque eu não estou entendendo nada. Porque eu quase desenho as tarefas que eu tenho colocado. Então, prestem atenção e façam as atividades, não deixa para fazer depois, ok? Na aula passada, a gente falou, eu comecei com vocês a ver os gêneros textuais digitais ou gêneros textuais de internet. Quem perdeu essa aula já está no Google Classroom e já está no meu canal lá no YouTube. Então, você pode assistir de qualquer uma das duas formas. Eu expliquei também sobre os exercícios que vocês têm que me entregar hoje, que é a análise de 15 anúncios publicitários. Por que isso vai te ajudar? Porque você vai ver o anúncio publicitário e você vai ter condições de criar o seu depois. E aí eu te dou todas as possibilidades lá para você criar. Você pode fazer de um vídeo 1 minuto, você pode fazer de um cartaz no Canva, você pode fazer de um cartaz no papel e te fotografar e me mandar. Então, opção não falta. Então, aí, nós já temos, para este bimestre, a nota da AP, a nota da análise do texto publicitário e a nota do texto publicitário que vocês vão produzir. São 3. Até agora. Pensando nisso, a gente vai trabalhar aí com gêneros digitais. Logo, a galera que tanto gosta de gênero digital, né? Porque tem uma coisa que vocês gostam muito, chamada meme. A galera adora compartilhar um meme. Sobretudo quando esse meme fala da vida do professor, né? Por exemplo. Acontece. Então, o meme, ele é um gênero textual. E ele é um gênero textual super novo. E é um gênero textual de internet ou gênero textual cibernético. A apostila de vocês, essa coisa bonita aqui. Todo mundo tá vendo essa coisa linda aqui, ó? Essa. Volume 2, parte 1. Vocês viram isso? Que é parte 1, tá? Ele tem lá uma página, na página 19, ele traz... O primeiro gênero digital que ele traz lá é meme. E diz assim, qualquer objeto digital que carrega uma ideia e se espalha rapidamente pela internet. A viralização, alcançando muita popularidade. Nossa, que coisa fácil, né? Eu vou compartilhar com vocês agora. Pera, vamos abrir. Eu quero essa página.
Peraí. Deixa eu colocar. Agora sim. Deixa eu compartilhar. Então, vamos lá. Tem aí os principais conceitos de gêneros textuais digitais. Então, podcast. O que é um podcast? O podcast é o que a gente usa, é uma ferramenta de áudio. A Priscila, professora de tecnologia e de projeto de vida de alguns, e até de eletivas, ela trabalhou bastante nessa questão de podcast. Então, eu posso, por exemplo, fazer um texto e mandar esse texto em áudio. Eu preciso de muito recurso para fazer isso? Não. Eu posso usar uma plataforma chamada Anchor, A-N-C-H-O-R, que é uma plataforma para podcasts. Eu posso colocar meus podcasts no Spotify, no Deezer. Tem uma série de plataformas aí que a gente pode usar, hospedar os nossos podcasts. Ou seja, é pensar numa ferramenta de áudio. O que eu uso para fazer isso? O gravador de áudio do meu celular. Então, quando eu mando para vocês, por exemplo, aqueles textos imensos, que às vezes é necessário que a minha voz vá, eu mando para vocês um podcast. O e-mail, que é uma coisa que alguns professores também estão utilizando, que você pode mandar a sua comunicação por e-mail, porque ela fica registrada. E aí a gente tem o meme, que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje. O meme, ele é viral. O que é viral? Ele viraliza, ele é compartilhado umas centenas, milhares de vezes. E ele tem um caráter humorístico a princípio. E ele pode vir em diferentes formatos: imagem, vídeo, áudio. E que pode ser adaptado de acordo com o contexto. Eu vou ler todos e depois a gente volta para o meme, que é o centro da nossa aula de hoje. O GIF, que é uma sequência de imagens ou um vídeo com poucos segundos de reprodução e sem áudio. O chat, que é um espaço para conversa em grupo ou apenas com um contato, que pode acontecer por um site ou um aplicativo. Então, a gente usa bastante também, que é a questão do WhatsApp, por exemplo, o Messenger, Skype, todos esses têm essa ferramenta. O próprio chat da nossa aula é um exemplo. Propaganda online, que aparece em diversos formatos e tem finalidade de apresentar um produto ou serviço. Um blog post, que geralmente está associado a vídeos, fotos, áudios. E tem o objetivo de passar uma mensagem mais completa e é publicado em um site próprio. Se vocês depois olharem a apostila de vocês, na página 19, vocês vão perceber que há na apostila de vocês várias coisas, várias explicações. Então, ele traz o meme, os GIFs, o blog, o vlog, o wiki, o e-zine, os chats, o podcast e os posts. Todos esses são gêneros digitais. E aí eu tenho lá. Fala, Kaique. Professora, participar da aula conta com nota de participação? Eu não tenho como dar nota de participação, mas tudo o que vocês fazem, para mim, é importante. É porque meu celular tá descarregando, mas eu vou tentar ficar aqui com o celular carregando. Isso, coloque aí para carregar. Então, a primeira atividade da página 19, ela diz assim: conversando sobre o universo das linguagens. Lá no 6º ano, quem foi meu aluno no 6º ano,
e a gente vai retomar algumas coisas. Lá no 6º ano, a gente aprendeu sobre o processo de comunicação. Então, o que é o processo de comunicação? Eu tenho alguém que emite a mensagem, eu tenho alguém que recebe a mensagem, eu tenho a mensagem, eu tenho o canal que essa mensagem circula. A mensagem em si, ela pode ser transmitida por língua ou por linguagem. A língua vai estar presente na linguagem verbal. E aí eu tenho linguagem verbal, eu tenho linguagem não verbal, eu tenho linguagem mista. Essas foram as 3 que a gente aprendeu na escola. Mas a gente tem uma 4ª chamada linguagem digital, que a gente também aprendeu na escola. Aqui, ele está falando que as linguagens elas estão presentes em todos os campos da nossa vida. Até porque não tem como se comunicar sem linguagem. A gente está usando uma linguagem aqui para se comunicar, mesmo à distância. Então, primeiro é necessário que a gente lembre para que serve a linguagem. Então, a linguagem serve para que a gente se comunique. Certo? Eu preciso compreender isso. Eu preciso saber que a linguagem verbal é aquela que usa a fala ou a escrita. Então, eu posso ter a linguagem oral ou a linguagem escrita. E aí, a base disso é a língua. A não verbal, ela não usa palavras, nem escritas, nem orais, nem nada. Vai ser um desenho, vai ser num GIF, por exemplo. Ele é trabalhado todinho na linguagem oral, ou na linguagem não verbal. Porque eu não tenho nada escrito nele. A mensagem que eu quero passar é passada única e exclusivamente pela minha pessoa ou pela sequência de imagens que eu escolher, naquele curto espaço de tempo. Então, a gente pode considerar aí cor, símbolo, gesto, pintura, escultura como linguagem? Com certeza. Porque tudo isso vai transmitir uma mensagem. Então, tudo aquilo que transmite uma mensagem para a gente é uma linguagem. Então, ele tem lá uma sequência de figuras para vocês. Tem uma sequência, não, tem 2 figuras para vocês analisarem. E aí, ele coloca, ele tem a figura original e depois tem a figura com o celular. E ele faz algumas perguntas para vocês pensarem. Depois tem alguns semáforos e tem um relógio. E ele vai pedindo para vocês fazerem uma série de análises a respeito dessas figuras, falando sobre o que é verbal, o que é não verbal, o que mistura as 2 comunicações. Por que isso é importante? Claro. Porque para fazer um meme, eu preciso ter noção do que é linguagem verbal, linguagem não verbal. Fala, Cauã. Acertei? Sou. Então, eu vou te mandar. Eu posso mandar um negócio muito engraçado. É um GIF e junta com um meme. Eu posso te mandar pra você mostrar e passar. Muito bom. Muito bom. Pode. Mas espera aí, então, que eu preciso pôr meu celular para carregar, que meu celular carregou, senão eu não consigo mostrar. Tá bom. Mas manda aí no WhatsApp. Eu mandei no chat aí, se você quiser copiar, tá no Twitter. É muito tá bom. Aqui. Espera aí. Isso é... Você disse que é tudo, né? É um GIF, só que é muito engraçado, então parece um meme. Então vamos olhar aqui o que tá redirecionando. Calma. Minha internet parece aquela de escada, sabe? Abriu o passarinho azul. É um Crocs? Não, tá embaixo. É o cachorro? É.
Ah, peraí, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, o legal dessa aula é isso, que você pode usar essas coisas, entendeu? Não, fecha esse, aqui é do esse. É, aquele do angolano também é dos três, carregando o caixão? Então, cadê aqui? Tem como voltar? Estão vendo? É que assim, ao contexto, professor, se você subir, você vai ver que é tipo um vídeo de um monte de coisa normal, que é bolo. Tipo, esse crocs, o cara vai cortar, é um bolo. Aí eles mandaram esse GIF que é muito bom, cara. Eu gravei ele no meu Twitter, é muito bom, muito bom. É bolo. Papel higiênico. É bolo também? É bolo. É tudo bolo. É uma da hora É. esse vídeo. Mas esse do cachorro é interessante. Porque olha só, que mensagem que a gente pode ter? Aí, tem alguma coisa escrita? Não. Não tem nada escrito. Absolutamente nada. E o que a gente que leva a gente a pensar vendo um negócio desse? Quando você vê o cachorro que tipo fica espantado com isso. O que esse cachorro tá fazendo? Que ele fica tão espantado. O que ele vê? Que de repente a gente não vê. Então é bem interessante essa análise aí. E aí é pensar nisso. Olha a mensagem. Eu não tenho, nesse exemplo que o Cauã deu, não existe, por exemplo, nenhuma letra. É tudo imagem. E passa uma mensagem. Na página 21 da apostila de vocês, tem símbolos e caracteres que estão a serviço da comunicação. Para quem é mais velho, por exemplo, a gente não tinha esses emoticons que a gente tem hoje. Então, quando a gente começou a conversar na internet, por exemplo, eu comecei a mexer a conversar na internet em 2001. Olha que coisa linda, coisa de velho. Então, para fazer as carinhas, a gente usava exatamente essas sequências de caracteres. 2 pontos para ser o emoticon que tem os olhinhos lá normais. Se a gente quisesse fazer um olhinho piscando, era ponto e vírgula. Parênteses para baixo, montava um rosto triste. Parênteses para cima, mostrava um rosto feliz. E aí o Cauã, Guilherme estão colocando isso lá no chat. Então, isso também é uma linguagem que ainda é utilizada, né? Eu usava S2 e dava coração. Então, você usava uma série de coisas aí. E a apostila de vocês traz algumas coisas aí para vocês associarem. E aí, eu vou entrar no meme, tá? Nós já falamos sobre meme, então o meme, a palavra meme, ela significa imitação. É isso que significa, imitação. E aí, o termo meme surgiu num livro chamado O Gênio Egoísta, de Richard Dawson, se eu não me engano. Quando ele usa esse termo no livro, ele está falando sobre um processo de transmissão cultural humana.
Então, quando a gente produz um meme, o que a gente está fazendo? A gente está transmitindo alguma coisa que é cultural. Então, pensa que se a pessoa não tiver conhecimento daquilo, ela não vai entender. Para quem está vendo reprise de novela, por exemplo, reprise de Fina Estampa, quando a louca da Tereza Cristina, ela joga o povo de cima da escada, ela agradece a Nazaré Tedesco. E Nazaré Tedesco é uma outra personagem que matava o povo jogando o povo da escada. Então, só que se você não sabe quem é Nazaré Tedesco, tipo, você vai falar assim... Uma doida agradecendo outra doida. Exatamente. Né? Se você não sabe quem é, você fica boiando. Por isso que entra nessa questão do cultural. Porque se você não tiver o conhecimento, você não entende o que o meme está dizendo. Então, lembrar que o meme ele vem dessa questão de imitação. E que ele vai construir um pensamento. Então, ele tem a construção de um pensamento que vai trazer algo subentendido, ou seja, não está explícito, isso é implícito. E aí a gente volta naquela grande dificuldade que um monte de gente tem, que é com implícito e explícito. Então, lembra que o implícito é aquilo que está escondido, está subentendido. Ele necessita que você tenha um olhar mais aguçado para aquilo. Ele também tem um tom crítico e um tom humorístico. A ideia do riso está implícita. Aliás, está explícita no meme. É uma característica que o meme tem. Ele precisa fazer rir. Só que, além de fazer rir, ele também é crítico. Ele precisa fazer pensar. Então, na hora de montar um meme, eu vou pensar na criticidade e no riso. Como é que eu vou fazer alguém pensar alguma coisa sobre algum assunto que está acontecendo, ou sobre alguma situação? Vou fazer aquela pessoa rir, mas também vou fazer aquela pessoa pensar. Ele tem a integração da informação com a criticidade. Eu vou trazer uma informação e vou trazer toda essa criticidade junto. E todo meme tem uma carga histórica e ideológica atrás dele. Ele não é um gênero textual despretensioso. Por exemplo, crônica. Quando nós aprendemos sobre a crônica, a gente viu que a crônica ela é um gênero textual despretensioso. A ideia é ser um texto leve, é ser um texto que vai fazer com que você relaxe, ria, às vezes faz você refletir, mas ele é um texto despretensioso. No caso do meme, não. Ele tem um viés ideológico. Você mostra o seu posicionamento. Você mostra o que você quer. E tem toda essa questão histórica. Porque a base do meme é sempre você transmitir ou um conhecimento ou uma situação. Situação que aconteceu com quem? Com os atores sociais, ou seja, as pessoas que estão dentro da sociedade. E como eu faço para isso viralizar? Joga na rede. Joga na rede e se as pessoas entenderem o que você fez, isso vai viralizar. Porque aí depende da comunidade, depende das pessoas que fazem parte dessa comunidade que você tem. A gente pensa em 3 pontos quando a gente pensa num gênero textual. Qualquer gênero textual.
a gente pensa no conteúdo temático, a gente pensa no estilo e a gente pensa na composição, na organização organização composicional. O que é o conteúdo temático num meme? Ou o conhecimento que você quer transmitir, ou uma situação que alguém viveu. Que pode ter sido você, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém que você viu, pode ser de um político, pode ser qualquer pessoa dentro da sociedade. O que é o estilo dentro do meme? São os recursos linguísticos que eu utilizo. Então, eu vou pensar na frase que eu vou usar, eu vou pensar no texto que eu vou colocar. E, geralmente, os textos que são memes, eles não são grandes. Eu tenho textos curtos, justamente para que a pessoa pense nisso. É pensar em toda a carga que ele vai trazer. E eu vou usar muito de figuras de linguagem. Eu posso usar metáforas, eu posso usar ironia, eu posso usar ambiguidade. E essa ironia, essa ambiguidade, ela vai trazer tanto o humor quanto a criticidade. E a organização composicional é a estrutura geral. Ou seja, o meme é um texto que envolve o visual, que envolve, muitas vezes, a questão de áudio, não só o que eu vejo, mas o que eu ouço. Então, a imagem que eu vou colocar, se eu vou botar uma música de fundo ou não, tudo vai estar ligado para gerar o resultado que eu preciso. Alguém tem dúvida de como construir um meme? Nossa, ninguém tem dúvida? Que legal. Professora, aqui tem especialistas em fazer memes, professora. Fica tranquila. Ah, é? Mas fazendo meme, pensando no meme nesse sentido, com todos esses aspectos que eu coloquei? Não, aí não, é desse jeito não, né, professora? Ué, mas tem que ser desse jeito. Para causar o que a gente precisa ser assim. Nesse sentido. A apostila de vocês vai falar um pouquinho sobre isso. Então, dá uma olhadinha lá na apostila. A nossa próxima aula, a aula de semana que vem, ela vai falar sobre charge, cartoon e tirinha. E aí, eu já vou pedir essa semana, já vou lançar lá o meme, porque tem na página 29 da apostila de vocês, fala sobre o meme. Então, vai dizer lá, linguagem contemporânea é a atividade 9. E diz, o conceito de meme surgiu na década de 70, é mais ou menos o que eu trouxe. Como o meme vai aparecer na internet. Ele tem um meme para vocês analisarem, que é: que rebeldia é essa, jovem? Senta aqui, vamos conversar. E ele traz aí algumas informações sobre isso, é interessante que vocês leiam. Tá? E eu vou colocar lá a criação de um meme como tarefa no Google Classroom. Tá? Para encerrar nossa aula, já que ninguém tem dúvida, eu só quero fazer um comentário, porque, assim, isso voltado para a questão das aulas no geral. Eu tenho escutado muita gente falar, e toda aula isso acontece. As nossas aulas têm tido mais ou menos 1 hora de duração. É o tempo normal. Se fosse na escola, a gente teria 1 hora e meia, mais ou menos. Mas as nossas aulas têm tido
1 hora de duração, e 1 hora de duração por semana. E é sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Então, toda sexta-feira, às 3h30 da tarde. E toda aula, eu escuto a mesma coisa e a mesma pergunta. Elaine, que horas que termina essa aula? Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. E aí, toda vez que vocês falam, né, não todo mundo, mas que existem coisas mais importantes no seu horário de aula, porque você estaria na escola a esse horário. Então, não era para ter outra coisa para fazer, a não ser estudar. É se programar para isso. Se eu marco com vocês no período da manhã, aí eu estou fora do horário. Mas alguns alunos estão usando essa história de eu tenho coisas mais importantes para fazer como uma desculpa para não assistir às aulas, para não fazer as tarefas. Então, se organizem, que é o que a gente está pedindo desde o começo. Se organizem para fazer as atividades. Porque se vocês não fizerem agora, e o que a gente está dando, assim, a gente está pegando algumas habilidades que são específicas, que são para ajudar vocês mesmos, para trabalhar com essas questões que são mais fáceis de trabalhar à distância, para deixar as questões mais complexas para trabalhar no presencial. Prejuízo nós teremos, e todos nós teremos prejuízo. Porque não tem como a gente passar por um período desse sem prejuízo nenhum. E talvez esse prejuízo leve um tempo aí para ser recuperado. E vocês são alunos de 9º ano, indo para o 1º ano do ensino médio no próximo ano. Outra coisa importante não é só fazer da atividade entregada, é fazer da atividade bem feita. Porque se você não fizer a atividade bem feita, a sua nota não vai ser boa. Não é só porque você entregou que você tem 10. A qualidade da atividade precisa ser boa. Tem dúvida? Pergunta. Manda no privado, manda através do Google Classroom. Pode mandar até pelo CMSP. Você tem como mandar mensagem para o seu professor pelo CMSP. Então, não fica com dúvida. Corre atrás. Porque vocês vão sair, aqueles que estão correndo atrás, vão sair muito melhores dessa pandemia. Vão sair, assim, muito mais autônomos. Que é uma coisa que a gente trabalha desde o 6º ano, esse conceito de autonomia. Então, corre atrás, prestem atenção nos recados que a gente dá no Google Classroom, prestem atenção nos recados no WhatsApp, respondam os professores quando eles perguntam. Tá devendo atividade para alguém? Corre atrás, porque é isso. Depois, o volume de coisas fica muito grande. Muito grande mesmo. E aí serão sábados, feriados, e aí não vai ser em casa, não, vai ser na escola. E eu acho que ninguém quer. Porque depois de tudo isso, a gente não vai querer passar o sábado enfiado dentro da escola, vai? Eu não quero. Mas eu vou ser obrigada. Então, um dos secretários de educação, hoje de manhã, em um dos jornais da manhã, ele disse que os professores têm que estar aí preparados e cientes de que eles estarão na escola em dezembro e janeiro. Se nós conseguirmos fazer a nossa parte, a gente ameniza isso. Caso contrário, isso fica muito mais pesado. Quem está com problemas, com ansiedade, né? Ai, não consigo. Se você deixar de fazer das coisas, é pior. O que a gente precisa fazer é ocupar a mente com
tudo que a gente puder. É claro que não passar 24 horas estudando, mas faz uma leitura, pinta um desenho, desenha, não sei, procura alguma coisa que você goste de fazer. E cumpra com as suas obrigações. Pega lá um horário, estabelece, neste horário eu vou estudar. A organização vai ajudá-los a passar por este período. Ok? Kaique perguntou se o meme tem que ser escrito. O meme, necessariamente, ele tem alguma mensagem escrita. Pode ser de uma frase, mas ele tem. E essa frase é que faz você pensar, porque ele é um composto da imagem com a frase, que pode ser escrita ou pode ser falada. Se você faz um vídeo, por exemplo, a frase não vai aparecer escrita, mas você pode falar. E se você faz ele, como diz, quietinho lá, paradinho, com a imagem e o texto escrito, ele necessariamente tem que ter essa parte escrita, ok? Mais alguma dúvida? Não? Só para informação dos senhores, o chat também fica gravado. E a partir de agora, a instrução que a gente tem é, inclusive, para lavrar ocorrências de aluno que não está fazendo, por que não está fazendo. Então, todas essas coisas estão indo para o diário. Ana, pode usar sim, pode usar imagem. Eu vou pegar uma aqui só para mostrar para vocês, porque é uma que eu comentei algumas vezes. Meme do caixão. Meme vai morrer no Brasil. Vai. Peraí. Na semana passada, apareceram diversos memes com extraterrestres. Porque a gente teve ciclone, a gente teve... Era chuva de gafanhoto, nuvem de gafanhotos, chuva de gafanhotos. E aí surgiram vários memes com extraterrestres, tipo, era minha vez e agora, tipo, não deixaram eu ir, alguma coisa desse tipo. Eu quero do caixão, peraí. Professora, então o meme que a gente vai ter que fazer vai ter que estar relacionado com algum assunto que a gente está vivendo agora? É sempre uma situação atual. Porque se não for atual, ele perde o contexto. Ou você usar de alguma coisa que seja muito emblemático e as pessoas vão se lembrar. Por exemplo, 7-1. Alemanha 7-1 no Brasil na Copa. Todo mundo lembra disso. Então, toda vez que se fala... Olha essa imagem que eu mandei, é muito boa também. Vou abrir. É que eu quero um meme específico, que eu nunca acho. Eu mandei o tweet inteiro aí pra você conseguir ver o contexto. Aí é que tem essa imagem e um texto em cima. Ó, eu vou pegar um outro aqui.
Só para vocês terem noção dele. Cadê? É esse aqui. Tá carregando aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver se abriu o seu já. É interessante esse. O medo do brasileiro agora é coronavírus em cima de gafanhoto movido por ciclone. Misericórdia. Eu vou abrir esse aqui, que o Kaique colocou. Ou o Kaique não, o Cauã colocou. E em seguida eu abro o outro. Então, olha só. Esse é o que o Kaique. Nossa, Cauã. Que o Cauã colocou. Então, eu tenho lá, ó, o coronavírus. Aqui. Gafanhoto. Então, ó, tem um monte de gafanhoto voando. E o ciclone aqui no fundo, tá vendo? E aí a gente precisaria. Sempre tem uma mensagem associada a isso, tem um texto associado a isso. Se eu tô totalmente desvinculado do que está acontecendo no país, eu não consigo entender isso aqui. O outro. Todo mundo conhece a Rainha Elizabeth, certo? Então a gente tem a Rainha Elizabeth aqui e os carregadores dançarinos lá de caixão. E aí em seguida aparece a Rainha Elizabeth e as covinhas aqui. Por que eles fizeram esse meme, por exemplo? Alguém tem noção? Porque Eu acho ela mais viveu fácil eles muito. morrerem do que ela. É mais fácil eles morrerem do que ela, porque essa mulher tem 500 mil anos. Mas eu queria a foto do Braz. Espera aí. Vai morrer no Braz é um ditado que tem... Mas não aparece. Quando você joga... Ó, esse é um outro, né? Que não está relacionado à questão do que aconteceu, mas aí coloca lá, né? Um extraterrestre, tipo um cachorro. Me segura que vou adotar. E aí tem uma série, né? Tem um monte de gente aqui que é desse aqui, ó. Meu Deus, uma treta na internet. Me segura que vou lá dar pitaco. Então tem meme brota, sobretudo na internet. Porque é o canal de veiculação. Certo? Então a gente tem N memes. Olha aqui. Falando aí da nossa situação atual, né? Tá o brasileiro, aí a dengue, que era o que matava muito até então, e aí aparece coronavírus, e aí já tá o brasileiro voltado para ela, que é bem para a gente pensar, né? Sobre isso. E aí ele tem várias versões, porque você pode usar isso para qualquer coisa. Mais alguma dúvida? Não? Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Tenha um bom final de semana. Quem não me entregou a tarefa, entrega hoje ainda. E próxima aula, Cartoon e Charge, ok? Então, tenham aí um bom final de tarde e um bom final de semana. Até a nossa próxima aula.